De volta com o programa A Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o Dr. Mário Viana, ele é presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas. No bloco passado, nós terminamos falando sobre a situação do descredenciamento e dos valores repassados aos médicos. Eu dou como exemplo o meu caso, que eu tenho uma filha de 1 ano e eu fiz o pagamento da minha médica todo particular porque ela era credenciada Unimed, deixou de sair e acabou virando particular, e eu preferi ficar com a mesma médica, a médica de confiança, uma médica muito competente. E o que se verificava era o seguinte: numa consulta particular, eu pagava na base de R$200, enquanto na consulta da Unimed somente era repassado para a médica R$20, já que era, se eu não me engano, de R$40 a R$50 o valor, e como você disse no bloco passado, vem os encargos sociais e o custo Brasil, que acaba comendo boa parte disso, e para o médico chegava no final das contas R$20, e às vezes nem isso. Como é que vocês estão tentando, através das negociações, aumentar? Quais as bases de cálculo que vocês têm utilizado para aumentar esses ganhos dos médicos, principalmente da Unimed, que acaba, mesmo sendo flamenguista, acaba jogando tanto dinheiro no Fluminense e não repassa o dinheiro devido aos médicos? Eu queria te responder de trás para frente. Essa história de patrocínio de campeonato de futebol e alguns times e tal, etc. Que marketing tem que existir, mas também não, não com certeza, né? Mas são milhões e isso foi abordado. Eu estive em Brasília semana retrasada e na sequência em São Paulo, onde todas essas questões foram discutidas a nível nacional, né? E uma das colocações que foi feita por um dos palestrantes, né, que inclusive eu também palestrei lá, era exatamente que a Unimed, num momento que se diz que há uma crise, né, por conta da necessidade desses aportes financeiros que a ANS tem exigido, né, e que, certo ou errado, não quero entrar nesse mérito, tem que ser cumprido, né, e que a Unimed do Brasil, as Unimedes regionais, gastavam fortunas realmente em marketing, né, em propaganda, e coisas que talvez não fossem necessárias, né? Como também a gente sabe que a administração da Unimed, de uma forma geral, a nível nacional e regional, é uma administração pesada, inchada, né? Em que há acúmulo de cargos, né? De vários dirigentes, né? Com salários bastante elevados, entendeu? E a gente não vê, né, uma ponderação, né, uma tentativa de enxugar isso para que esse custo Unimed seja rebaixado, né? Com relação à pergunta principal, que é a questão de como a gente calcula, né, de como está sendo projetado um valor que possa realmente ser justo e etc., eu vou te responder dizendo o seguinte: essa tabela, entre aspas, né, que na verdade é uma classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, a CBHPM, ela foi elaborada durante alguns anos, né, com a 6 ou 8 mãos, vamos dizer assim, as 3 entidades juntas, lideradas pela Associação Médica Brasileira, e com a ajuda da FIP, né? Eu não consigo guardar a tradução da sigla, mas é um órgão governamental que trata sobre preços, né? E, vamos dizer assim, tem capacidade, qualificação do ponto de vista de ciência econômica, ciência financeira, de dizer quanto vale, né, vamos dizer, o trabalho de um profissional, o custo de um determinado manufaturado e tal, etc. E se chegou a alguns valores para os diversos procedimentos médicos, né, que são elencados nessa tabela, entendeu? De acordo com o grau de complexidade do procedimento, né, e com a necessidade de qualificação do profissional, também levando em consideração o tempo que se tem para executar um determinado procedimento. Há de se entender que uma consulta médica, ela não pode ser, apesar de ser um dos atos médicos mais importantes, a consulta, ela não pode ser comparada no mesmo nível de que uma cirurgia de transplante de fígado, por exemplo, né? Então, o grau de complexidade de uma cirurgia de transplante de fígado, né, e a qualificação dos profissionais que vão realizar esse transplante, ela é muito diferenciada e tem que ser valorizada por isso. Então, hoje, né, se tem um valor
ideal do procedimento mais comum, que é a consulta, no mínimo razoável, que seria de 84 a R$100, tá? E aí queria completar, Rodrigo, que assim, tem uma coisa interessante que é o que você falou. Talvez essa relação médico-paciente com os planos e tal, etc., é uma relação hiper interessante que você, como advogado, pode fazer uma análise sobre isso, né? O plano de saúde, ele paga hoje uma média de R$40, enquanto que no Amazonas, por exemplo, a média de uma consulta particular que é paga à vista é R$200. Então, eu aceito receber do plano a prazo, né, que vai pagar com 30, 40, 60 dias às vezes, um valor que é 5 vezes menos daquilo que eu cobro à vista. Então, a relação médico-paciente, e que os planos estão nesse meio aí, ela deve ser revista, porque ninguém faz nenhuma compra a prazo por um preço menor do que seria à vista, né? Mas aí tem a situação também do ganho no varejo, né? No atacado e no varejo, que tem essa outra ligação. Pode-se levar isso em consideração, mas eu não consigo entender que ao eu vender o meu serviço, o meu trabalho, de uma forma a prazo, o valor dele final seja menor do que eu cobro numa relação à vista, entendeu? É uma colocação só, uma reflexão, né? Mas entendemos que os planos também têm custos e tal, etc. Mas já que a gente está falando em números, né? Tem um levantamento apresentado pelos próprios planos de saúde, que a arrecadação dos planos de saúde no Brasil, hoje, em 2009, não tem nem 2010, 2011, 73 bilhões de reais. É o segundo maior mercado de medicina privada do mundo, só perde para os Estados Unidos. E a média de ganho real dos planos no Brasil tem sido em torno de 20%. E todos sabem que as grandes empresas no mundo capitalista, quando tem um lucro real de 5% ao ano, é uma grande empresa em qualquer país do mundo capitalista. Isso sem dúvida nenhuma. Fazer só um pequeno intervalo antes de falar. A FIP que ele falou é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que faz a relação, não só a FIP, mas também existem outros índices, órgãos e índices econômicos que trabalham com esse mesmo sistema. Fazer só um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.